Todo mundo feliz hoje? Ministro, uma queda de 0,5 ponto percentual, era essa a expectativa do senhor, do Ministério da Fazenda, de todo o governo, pessoas com quem a gente conversou. Atendeu? O senhor esperava mais? Está satisfeito? Olha, em primeiro lugar, eu queria reiterar o respeito do Ministério da Fazenda pelo Banco Central. Nesse período todo em que houve divergências, nós sempre mantivemos um diálogo de altíssimo nível, a começar pelo presidente Roberto Campos, que sempre demonstrou muita abertura no diálogo. E é assim que se constrói. A gente vai dialogando, vai trocando impressões, informações, dados, sensibilidades e vai construindo um caminho comum. Eu sempre elogiei as instituições brasileiras, que essas conquistas que vêm acontecendo são fruto de muito diálogo. E esse diálogo resultou, esse diálogo técnico, que eu insisto, absolutamente de natureza técnica, resultou nesse placar apertado, né, que foi de 5-4, mas em proveito de uma queda já inicial de 0,5%. Isso vai ajudar muito nas expectativas. Eu tenho completa segurança de que nós não estamos facilitando em nada o combate à inflação. Nós temos compromisso com o combate à inflação e temos compromisso também com a responsabilidade fiscal e com o ajuste que está sendo feito, que se tornará mais fácil a partir de agora. A inflação está controlada e a economia vai começar a se replanejar, os atores, os investidores, os consumidores, as famílias vão começar a se replanejar por um Brasil de crescimento sustentável do ponto de vista fiscal e do ponto de vista social e ambiental. Então, nós não estamos no fim de um trajeto. Nós concluímos um primeiro ciclo de medidas, né? Começou pela Câmara, Senado, Fazenda, Banco Central. É um começo de trabalho que será longo ainda. Nós temos grandes desafios pela frente e o próprio comunicado do Copom deixa claro isso, que vai manter um passo, né, aguardando os desdobramentos dos trabalhos junto ao Congresso Nacional, junto ao Judiciário, ao Poder Judiciário, para que tudo concorra para o bem da economia brasileira. Então, eu saio mais otimista hoje, cumprimento os diretores do BC que votaram de um jeito, os diretores do BC que votaram de outro, saúdo o presidente Roberto Campos pela interlocução, vamos continuar mantendo um nível de debate, os técnicos aqui da Fazenda, muitos técnicos do Banco Central trabalham no governo federal, você sabe que há empréstimos de funcionários, e o clima vem melhorando a cada ciclo de reuniões. Então, o trabalho que o Marcos Pinto também fez, os projetos que foram aprovados no Senado essa semana, já tem a ver com essa interlocução, no que diz respeito ao crédito, não especificamente à Selic, mas ao mercado de crédito. Enfim, nós temos um caminho bom pela frente, longo, de parceria, e vamos continuar concorrendo para aproximar todos em torno desse projeto de desenvolvimento. O Banco do Brasil já anunciou novas taxas, com juros menores a partir da semana que vem. O que o consumidor pode esperar agora? Olha, é o início de um processo, né, que tem que ser, como diz o comunicado, tem que ser acompanhado, monitorado. Mas eu tenho muita segurança de que nós vamos encaminhar para o Congresso agora uma nova leva de medidas, junto com o orçamento, que vão patrocinar novos ajustes. E isso, se nós mantivermos o passo, né, na direção correta, isso vai significar juros menores, isso vai significar menos inadimplência, isso vai significar um horizonte de planejamento maior. Hoje as pessoas estão planejando o curtíssimo prazo, as empresas e os consumidores, as famílias. A partir de agora, você começa a enxergar, a clarear o ambiente, você começa a enxergar mais longe. Então, vai ter mais otimismo. O próprio, os investidores estrangeiros, o mundo todo vai também olhar para o Brasil com mais otimismo, porque está tudo se conciliando em proveito de um resultado melhor.
Então, O senhor falou das divergências em relação na composição dos votos do Copom. Um dos votos decisivos para que o corte fosse de meio e não de 0,25 foi o do presidente Roberto Campos Neto. Isso, de alguma forma, surpreendeu o governo, já que havia tantas críticas à postura do presidente do BC à frente da condução desse processo? Veja bem, a vida política é assim, né? Você tem as divergências públicas, nós felizmente estamos vivendo numa democracia e as pessoas podem se manifestar, podem se dizer contrariadas, indignadas. Agora, eu falo aqui do ponto de vista institucional. Tem uma área econômica, Simone Tebet, Geraldo Alckmin, Esther Dweck, Fernando Haddad, Roberto Campos Neto. Eu posso assegurar que o diálogo, tanto entre nós quanto das nossas equipes, foi o mais elevado possível. Nunca faltou nenhuma abertura de nenhum lado para sentar e dialogar a respeito das decisões corretas que precisam ser tomadas, né? O fato do placar ser apertado é porque há mesmo uma discussão técnica. O próprio mercado hoje, você vê o fechamento do mercado, ele estava, né, muita gente apostando em 0,50, muita gente apostando em 0,25. É normal. No momento de transição, né, você vai calibrando isso. Então é normal esse tipo de coisa acontecer. Mas o comunicado é mais extenso do que isso. Ele não diz respeito só ao que aconteceu hoje, mas ele, de certa maneira, descreve os próximos passos e, obviamente, que vai aguardar boas notícias, como aconteceu no primeiro semestre. O primeiro semestre foi um momento de boas notícias. Veja o que aconteceu com o risco país, veja o que aconteceu com o dólar, veja o que aconteceu com as taxas longas. Se você pegar todos os indicadores, as agências de risco, nada menos do que 4 agências de risco reposicionaram o Brasil. Uma delas mudou a nota, que é uma agência muito importante, que é a Fitch, mudou a nota. Então, tudo isso criou um ambiente, né? E eu sempre fiz questão de frisar. Toda vez que acontecia uma coisa boa, eu dizia, olha, isso aqui não é o executivo. Você tem poderes que estão se harmonizando, você tem um Banco Central independente que está num diálogo inédito com a Fazenda. Isso nunca aconteceu. Nós estamos aprendendo a lidar, né, com uma realidade institucional nova. Isso é bom. Todo mundo vai aprender, todo mundo vai sair maior. Mas o senhor não acredita que o voto do presidente Campos Neto distensiona a relação, considerando que hoje mesmo o presidente Lula criticou ele diretamente? Ele teve um papel importante, evidentemente, mas eu tenho certeza, até por conhecê-lo já há 8 meses, né, me relacionar com eles há 8 meses, eu tenho certeza que o presidente do BC votou com aquilo que ele conhece de economia, com aquilo que ele domina em economia. Ele é um voto técnico, calibrado à luz de tudo que ele conhece da realidade do país. Então, eu tenho convicção, o fato de nós estarmos nesse momento alinhados em torno da decisão, não significa que houve concessão do Banco Central. O que houve era uma situação de votação apertada mesmo, né, por várias opiniões no mercado, muitos economistas falando sobre o assunto, todas opiniões dignas e legítimas, mas eu tenho certeza que o voto dele foi um voto totalmente balizado em considerações de natureza técnica. O senhor já conversou com o presidente Lula desde que saiu a decisão do Copom? Não, eu mandei uma mensagem para o Roberto Campos já, né? Ficamos de nos falar, né? E vou comunicar ao presidente Lula agora, já tendo lido o comunicado, já tendo feito uma pequena reunião com a equipe, para nós passarmos para o presidente uma visão correta da interpretação sobre os próximos passos, mas eu penso que é um dia importante. Ministro, o comunicado ele abre, peço desculpas aqui, o comunicado abre uma porta para esse ritmo de queda de meio ponto percentual para as próximas reuniões. É essa a avaliação da área econômica de um quadro positivo? O senhor acha que esse corte pode ser maior já a partir da próxima? Eu penso o seguinte, à luz do resultado, né, do próprio placar, você vê que ali o comunicado é uma combinação, né, que reflete, na minha opinião, a visão de conjunto. Quer dizer, você começou com o meio, né, sinalizam os próximos cortes, e obviamente que pode haver uma mudança de conjuntura para melhor
assim que a agenda econômica continuar avançando. Então, natural isso, né? Nós tivemos um ganho importante, o Congresso entregou, o Poder Judiciário entregou, o Executivo entregou, e nós vamos continuar correndo atrás dos resultados para que esses indicadores melhorem ainda mais. Mas seria precipitado qualquer outra manifestação. Nós estamos convencidos de que é assim mesmo. Você vai construindo um cenário econômico melhor. Vai ser mais uma vitória da área econômica, o senhor contou que havia necessidade da redução da taxa de juros. O que dá para projetar a partir de agora? Afinal de contas, tem votações importantes, o senhor teve conversa do PL do CAD, do marco fiscal, isso tudo, de certa forma, vai direcionar as próximas semanas? Eu penso que isso tudo fortalece a agenda econômica. Ela não é a agenda de uma pessoa, ela é uma agenda que está sendo construída coletivamente, né? Com o Banco Central, inclusive, porque nós mantivemos diálogo esse tempo todo, ninguém fechou as portas para o diálogo, muito pelo contrário. O diálogo foi acelerado, né, nos últimos meses, justamente em busca de uma solução que congregasse mais. Eu penso que isso é um recado para os poderes constituídos de que nós temos que continuar. Não é hora de baixar a guarda, é muito desafiador o ano que vem, nós temos um desafio fiscal importante. Esse resultado de hoje dá um alento, porque nós estamos vendo uma queda de arrecadação importante, uma desaceleração muito forte, e eu penso que as coisas vão se enquadrar. A primeira entrevista que eu dei, ainda em dezembro, dizia: nós temos que harmonizar a política fiscal e monetária, né? E eu continuo acreditando nisso. Essa harmonia das duas, da política fiscal e da monetária, né, que na verdade é a política econômica, ela vai propiciar ao país um novo ciclo de desenvolvimento. A minha convicção, desde que nós continuemos a aprovar a agenda que está sendo endereçada ao Congresso, com os reparos que o Congresso faz, que é absolutamente legítimo que os representantes aperfeiçoem à sua maneira os projetos encaminhados pelo Executivo, ou que o Executivo venha apoiar projetos de senadores e deputados quando eles são de interesse do país. Então, esse é o caminho. Nós temos que sair dos 10 anos de conflito e partir para 10 anos de congraçamento em torno de uma agenda que faça a população viver melhor, pensando bem-estar, emprego, qualidade de vida, poder de compra do salário. É assim, tá bem? Obrigado. Obrigado.